Pois muito bem, vamos continuar de modo que, nós falamos nas últimas semanas sobre a Eucaristia e complementamos com a Santa Missa, dando um geral, não indo em pequenos detalhes, de como é que você fica, que hora que fica de pé, que hora que fica sentado, porque o mais importante, como eu disse, acho que essa tem que ser uma preocupação dos fiéis católicos, mais do que se preocupar, a princípio, não que não deva encontrar a melhor forma de participar ou a melhor forma de auxiliar quando está nas funções, seja aquelas funções que auxiliam o padre no altar, seja aquelas da parte da música ou de qualquer outra ação litúrgica, mas também de modo que compreenda-se o que quer dizer estar ali ativo, pleno e consciente. Quer dizer, eu sei o que eu estou participando, eu sei o que é a missa, e eu procuro estar o mais concentrado, consciente, querendo ouvir a palavra de Deus, querendo estar ali diante de Jesus sacramentado, porque é muito importante, quem começa a entender a liturgia vai vendo cada vez mais sua cultura, beleza, compreendendo que todos os sacramentos estão ali ao redor dela. A gente fala, por isso a Eucaristia é o maior sacramento. Porque ele, além da graça, ele está ali no centro da Santa Missa e todos os outros sacramentos passam por ali. Estão todos eles ali, de algum modo. Por exemplo, o sacramento de hoje não ocorre durante a missa, mas ele é importante para que nós possamos participar com o fruto da Santa Missa. Então essa era a grande mensagem, e até fiz a brincadeira dos cantos, não, fiz a brincadeira no sentido de alguns cantos que às vezes a gente ouvia, que se cantava, e mencionei naquilo que seriam as partes fixas, fazendo até uma brincadeira de que às vezes tem alguns cantos compostos por padres e religiosos que não são tão litúrgicos quanto poderia ser, se não ficou claro naquele dia, a canção da Legião Urbana, se não tivesse a primeira parte, que tem lá o Cordeiro de Deus, porque quando ele canta o Cordeiro de Deus, não no ritmo, porque ela está muito rápida, pouco meditativa, mas se ele diminuísse a velocidade e cantasse, a melodia estaria melhor do que muito canto litúrgico. Não que seria a melhor opção, mas no que se tem hoje, não estaria tão ruim assim. E que hoje, apesar das reclamações de muitos irmãos que eu vejo pela internet, muitos desses irmãos não viram como eram as coisas nos anos 90. Nos anos 90 o negócio era brabo, que eu falei lá de teatro encenado ao invés do evangelho, outras encenações teatrais em outros momentos, umas músicas que não tinham nada a ver com o momento que deveria ser cantado, e isso porque havia por parte de muitos liturgistas de paróquia um comportamento do tipo assim: eu sou um cara tradicional. Aí eu falo, mas como assim? Como assim tradicional? Não, porque a gente canta o canto do folheto, como se o canto do folheto fosse a coisa mais tradicional, e não era. Quando eu fui começando a entender um pouquinho mais as coisas, você vai vendo, os cantos eram terríveis. Fora que o folhetinho tinha no final, após toda a parte da missa que tu seguia, tinha um texto, que alguns liam, alguns não. E você ia ler o conteúdo do texto, misericórdia. Como quase sempre os padres escolhidos lá para colocar suas crônicas davam umas politizadas assim, bem grosseiras, que é muito chato. Que é extremamente chato. É reflexão política, Não tinha reflexão nenhuma, no fim das contas, Era só babação de ovo para certos partidos. Pois muito bem. O que é o sacramento da penitência? O sacramento da penitência, ou também chamado de sacramento da confissão, ou da reconciliação,
né? É o sacramento instituído por Jesus para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Vamos relembrar. Quando a gente é batizado, todos os pecados que vieram antes de ser batizado são apagados no batismo. Se você foi batizado bebê, não tinha pecado. Então foi só o pecado original que foi apagado. Mas no caso de adultos, todos os pecados cometidos até aquele dia são apagados. Eu sempre dou o exemplo do Ronaldo, chamado por muitos de Ronaldo Fenômeno, né, o jogador de futebol. Ele foi batizado não faz tanto tempo, tem 2, 3 anos. Ele foi batizado, aí recebeu a primeira comunhão, foi crismado e casou. Tudo no religioso. Tudo. Fez tudo. Homem. E, né, antes que alguém pense que não, ele foi entrevistado e ele deu respostas muito certeiras. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo e o porquê. Ele mencionou conversão. Então, todas aquelas coisas que contam do passado dele, que mancharia a sua história e tudo mais, apagou-se, né? Pode não apagar na cabeça das pessoas, que pode continuar zoando, tirando sarro dele, cada um. Mas, no que se refere aos pecados cometidos antes de todo aquele período, foram apagados, foram perdoados no batismo. Tudo que ele cometeu depois, e é muito provável que ele tenha pecado, agora ele precisa se confessar, assim como nós, que são, não, aí não é o pecado original, aí é o pecado atual. Então, esse pecado atual que nós cometemos, nós temos de confessar, né? E por que se dá o nome, né, desse sacramento de penitência? Porque para obter o perdão dos pecados é necessário detestá-los com arrependimento, e porque quem cometeu uma falta deve sujeitar-se à pena que o sacerdote vai impor a você. Okay? Então, por isso, penitência. Então, tem uma pena a se cumprir. Por que esse sacramento também se chama confissão? Bom, para alcançar o perdão dos pecados, não basta detestar o pecado, mas é necessário acusar-se deles ao sacerdote, isso é, confessá-los. Quando Jesus Cristo instituiu o sacramento da penitência, ele instituiu o sacramento da penitência no dia da sua ressurreição, quando depois de entrar no cenáculo, deu solenemente aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados. E ele foi dizendo assim, né? Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Quer dizer, isso está em João capítulo 20. Tá? Lá no comecinho. Então, vai lá no João 20, você vai ver. Ele falando. Você olha lá e Jesus fala isso para os apóstolos. Então, quem eles perdoarem os pecados vai ser perdoado. Quer dizer, vai ligar no céu. Quem não for, vai permanecer retido na pessoa. A pessoa guarda para si. Qual é a matéria? Aqui vem o interessante. A matéria do sacramento da penitência. Nos outros sacramentos, batismo é água, crisma é óleo, assim como em breve nós vamos falar da unção dos enfermos, é óleo. A da ordem também é um óleo específico, então cada um ali. Assim como no caso da Eucaristia são 2, né, que é o vinho e o pão, né, a matéria. Mas aqui não é uma coisa física, isso é interessante. Se bem que tem algo físico, vocês vão ver que é físico, mas não é no sentido como material, né? Esse é sonoro, é físico no sentido de som propagado. Então,
a matéria é uma matéria remota e uma matéria próxima. Assim que é chamada a matéria do sacramento da penitência. A matéria remota, elas são os pecados cometidos pelo penitente depois do batismo, aquele que ele vai confessar. Então, essa é a matéria remota. E a matéria próxima são os atos do próprio penitente. Então, os dois são atos do penitente, né? Porque ele pecou, então ele está lá para apresentá-los. E aí vem a matéria próxima, que é a contrição dos pecados, a acusação e a satisfação. Cada uma dessas coisas vai ser explicada, tá? Mas, veja, a matéria está ali no confessar-se. Por isto que sim, existe a contrição perfeita, mas ela precisa, se há possibilidade disso, não está no risco de morte, ela deve ser confessada diretamente ao sacerdote na confissão, para que seja entregue a matéria para esse, vou usar esse termo, não seria para esse sacrifício, para poder ter a pena, para poder afirmar e confirmar a contrição do fiel. É por isso que não guarda só para si e fala com Deus. Você torna físico o negócio. Você torna, nossa, mas dá vergonha. Mas deu vergonha de pecar? Você ficou com vergonha para pecar? Então agora fico com vergonha. Então vai com a vergonha mesmo. E qual que é a forma do sacramento da penitência? É aquela frase que o padre fala: eu te absolvo dos teus pecados. Ele faz toda uma oração e no final ele fala, eu te absolvo dos teus pecados. Quem que é o ministro da penitência? O ministro é o sacerdote aprovado pelo bispo para ouvir confissões. Detalhe, quer dizer, na grande maioria, boa parte dos padres tem permissão, mas o bispo pode proibir um padre de ouvir confissão sim. Não é porque ele tem a ordem. O sacerdote ele tem que ser aprovado pelo bispo para ouvir confissões, para administrar de modo válido esse sacramento. Por quê? Ele tem o poder da ordem, mas aqui ele tem que ter o poder de jurisdição. E a faculdade de julgar é do bispo, não é do padre. Então o bispo concede a ele essa autorização. Entendeu? Então, quantas são as partes do sacramento da penitência? São a contrição, a confissão e a satisfação por parte do pecador, que foi lá se confessar. E por parte do padre, a absolvição, que ele vai dar ao final da confissão. Bom, o que é contrição ou dor dos pecados? Contrição ou dor dos pecados é um desgosto da alma pela qual se detesta os pecados cometidos e pelo qual o pecador se propõe a não tornar a cometer no futuro, porque tem um propósito aí que vai seguir na questão da confissão. Por que tem esse nome, contrição? Contrição quer dizer fratura ou despedaçamento, que é como quando uma pedra é esmagada e reduzida a pó. Isso aí é contrição. E por que se dá o nome de contrição à dor dos pecados? Para significar que o coração duro do pecador, de certo modo, se despedaça pela dor de ter ofendido a Deus. Então é por isso contrição. Coração contrito, o pecador que estava lá com o coração duro, agora, seguindo aquela promessa de Deus na Sagrada Escritura, vosso coração agora não será mais de pedra, será de carne, eis aí. Então, a confissão ela consiste no seguinte: na acusação distinta dos nossos pecados ao confessor, para dele recebermos a absolvição e a penitência. Por que a confissão se chama acusação também? Porque não deve ser uma narração indiferente, mas sim uma verdadeira e dolorosa manifestação dos próprios pecados. Vou abrir uma aspas aqui, porque o Papa está aqui explicando no catecismo dessa questão da dor.
Mas não confunda esta dor com sentimento. Você não precisa chegar chorando para o padre, por mais pesado que tenha sido. Não é obrigado. O fato é, precisa haver uma consciência dentro de você do mal que foi feito e da necessidade da sua conversão. E de chegar lá e contar os seus pecados. Inclusive, ao final, a gente vai falar como é que se confessa. Eu acredito que todos vocês saibam, mas é importante que a gente revise. Eu mesmo, quando peguei essa revisão, falei, porque às vezes a gente se acostuma e a gente começa a contar muita historinha pro padre, viu? Naturalmente. E quem mais erra é nós aqui, porque todos nós não cria tanta expectativa assim na gente, não. Mas o ponto é que a gente começa a se confessar e às vezes até por uma tendência de ir ao mesmo padre, eu falei assim, é bom que vocês tenham o mesmo padre para se confessar, mesmo que não seja um diretor espiritual, se for um diretor, melhor ainda. Mas o ponto é o seguinte, a gente vai se acostumando e a gente pode cometer alguns erros, então aí a gente vai dar essa correção, para a gente não contar historinha, para a gente não falar do pecado do outro sem falar o nosso, sabe? Essas coisinhas que talvez, tomara que para você fale assim, não, opa, tô safe, tô tranquilo, não fiz isso daí, tô me confessando corretamente, graças a Deus, mas espero que nos ajude de algum modo. Vamos lá. Então, é uma acusação verdadeira e dolorosa, não precisa ser sentimental. Obviamente, eu ouvi esses dias do padre, eu achei maravilhoso. Ele falou, não quer dizer, quando a gente fala que não precisa ser sentimental, que não existem sentimentos e emoções. Você não é uma pedra. A gente mesmo está falando que vai deixar de ser um coração de pedra, ser um coração de carne. Então, é lógico que as emoções ocorrem. Mas em alguns momentos, você vai para a fila da confissão, você vai fazer sua oração, você vai para a missa, você está, não é indiferente, mas você está igual nós estamos conversando aqui, tranquilo, então não está tendo grandes emoções. Em alguns momentos, não. Em alguns momentos você sabe a mancada que deu e você não vê a hora de chegar ali no confessionário e falar, padre, pequei. Você até ensaiou igual o filho pródigo. Mas, graças a Deus, já chegou ali, o padre pôde lidar. Então, a veste nova, anel, sandália aos pés, e é recolocada. Lembrando aí o filho pródigo. E o que é a tal da satisfação ou penitência? É a oração ou uma outra boa obra que o confessor impõe ao pecador em expiação dos seus pecados. Quer dizer, ali, ao final, ele vai dizer, olha, em penitência aos pecados cometidos, reze um Pai Nosso, 3 Ave Marias ali na frente do sacrário, reze a Salve Rainha, reze o terço, visite um doente, sei lá o que ele vai falar para você. Mas não costuma ser uma penitência muito grande. Eu não me lembro realmente do padre ter dado penitências muito grandes. Existem exceções, aí a gente fala das exceções depois, que o padre pode perceber das pessoas, alguma coisa, e aí ele, opa, peraí, antes de eu dar a penitência, vamos bater um papinho aqui para ele poder entender melhor a situação. Então, são casos e casos. A absolvição é a sentença que o sacerdote pronuncia em nome de Jesus Cristo para perdoar os pecados ao pecador. Então é aí que é a absolvição. E qual que é a mais necessária? De todas essas partes que a gente falou, Contrição, confissão, acusação, satisfação, absolvição. Qual é a mais necessária? É a contrição. Porque se você não está com o coração contrito, não tem como obter perdão dos pecados. E é só com ela que ela é perfeita. Aí dá para obter o perdão, contanto que ela esteja unida ao desejo de se confessar. Quer dizer, eu estou contrito, sei que eu pequei. Aí sim eu tenho que ter o desejo de me confessar. Então
Não basta só uma coisa, tem que fazer a outra. Né? Quais são os efeitos do sacramento da penitência? Me confessei. O que acontece depois disso? Ela confere a graça santificante que você perdeu por conta do pecado. Grave. Pecado venial é perdoado na missa. Ah, mas eu estou confessando, posso confessar também o venial? Pode. Mas ele não retira a graça santificante. Tá bom? Com a qual são perdoados, né? Pecados mortais e os veniais que se confessou, desde que haja arrependimento. Comuta a pena eterna em temporal. Quer dizer, se eu até aquele momento era digno do inferno, agora há uma possibilidade aí de salvação. Aí você fala, não, como assim uma possibilidade? Mas eu me confessei, não estou salvo? Não, ele não sabe, não sei até onde vai sua vida. E nisso tem uma questão de que você confessou a sua culpa, mas existe a pena. E a pena existe uma outra forma de apagar. A gente vai falar disso também. Da qual também é perdoada uma parte maior ou menor. Então, quer dizer, essa pena pode diminuir também com a confissão. Ela vai ter uma outra coisa que a gente vai fazer, e aproveite, porque este ano aqui, né, a coisa está aberta por conta do jubileu, né, que são as indulgências. Então está mais fácil. Faz reviver o merecimento das boas obras feitas antes de ter cometido o pecado mortal. Quer dizer, as boas obras que você fez anteriormente voltam a contar. Quando você começa o pecado grave, bloqueia. Opa, peraí, isso aqui não está valendo não. Por quê? Ele deixou de amar a Deus, ele está odiando. E Padre Paulo explica muito bem isso, né? Ele fala que quando a gente peca gravemente, o que ocorre é um ódio. É exatamente isso, um ódio do fiel para com Deus. Aí a pessoa fala, não, Leandro, mas eu ainda amo a Deus. Sim, por conta da tua consciência e porque o teu corpo impede de seguir a determinação que a alma está neste momento, você ainda luta para continuar amando a Deus. Aí você volta atrás. Se houvesse só a alma e ela estivesse em pecado grave, ela faria igual o anjo, toma uma decisão só e acabou. É por isso que os anjos não voltam atrás. Quem acha que o diabo vai se converter, esqueça. Já era. Então, é importantíssimo que você revise e se confesse. Tá? A confissão também dá à alma auxílios oportunos para não recair no mesmo pecado. E restitui a paz à consciência. Isto é verdade verdadeira. Algumas coisas ali você não percebe, mas essa paz, quem já chegou lá com a consciência pesadaça, quem já chegou lá bem chateadão, foi lá, se confessou, sai realmente aliviado. Parece que tranquilidade. Muita gente, a gente tem visto, eu ando aí pelas igrejas, né? Eu tenho visto confessionários cheios. Muita gente se confessando. Não só na minha paróquia, lá com o meu pároco, como também na própria catedral. Quem vai lá na catedral para se confessar, é mais fácil você ir no brinquedo do Hopi Hari do que se confessar. É que lá vai rápido, porque são vários padres atendendo, mas assim, é uma fila digna de um brinquedo de Hopi Hari, né? Tem que falar Hopi Hari porque Play Center entrega a idade, né? Então, é uma fila gigantesca. É que estão vários padres atendendo. Olha lá, eu fui ano passado, é bem cheio, né? Mas recentemente eu fui, tinha 5, 6 padres. Mas a fila tremendamente grande, bem grande mesmo. Na quaresma, a pior coisa que eu vi, mas quaresma é a época para ir para se confessar. Quaresma
época perfeita, né? Sacramento da penitência é necessário para todos se salvarem? É necessário a todos aqueles que depois do batismo cometeram algum pecado mortal. Se esta é a sua situação, bem-vindo à confissão. Agora, se você não cometeu pecado grave, você tem total consciência disso, é válido lembrar que pelo menos uma vez por ano é obrigatório a confissão. Ah, vocês acharam que eu ia falar que não precisa? Não, uma vez por ano você tem que confessar. Ah, Leandro, mas não tem pecado grave. Beleza, fala os veniais. Né? Olha que beleza, né? Vamos. E permaneça assim. Permaneça assim, que dependendo, a gente trabalha aí após a sua ida, a gente trabalha a sua biografia para ver se tem aí ares heróicos e tudo mais, para quem sabe aí um canonizado, né? Não é o meu caso, porque eu preciso me confessar muitas vezes, então seguimos. Não, e aí é bom confessar-se com frequência? É coisa ótima, porque o sacramento da penitência, além de apagar os pecados, dá as graças necessárias para evitá-los no futuro. Você começa a se confessar com mais frequência, você começa a prestar atenção no que você está fazendo. E aí você quer evitar, né? Às vezes não dá. Aí cada um sabe onde o calo aperta, mas ajuda muito. Evita de cair em outros, você começa a prestar atenção em si mesmo, começa a se olhar, né? E você percebe que quem está te julgando dentro de você, nas suas meditações diárias ou semanais, ou não sei que tempo, realmente é algo superior a você. Porque você vê a sua miséria, mas este olhar para você diante desta miséria é maior do que você e percebe aonde é que precisa mudar, melhorar. Então isso é importantíssimo, esse exame de consciência. Tem o sacramento da penitência a virtude de perdoar todos os pecados, por muitos e grandes que sejam? Quer dizer, pense aí não no pecado, porque a grande maioria comete aqueles pecados ali, não que eles são leves, mas no sentido que algumas coisas assim são extremamente pesadas, né? Atentam contra a humanidade, são muito pesados mesmo. Mas não é o que a grande maioria comete, né? A maioria é essas mesquinharia besta. Os egoísmos, né? As luxúrias e tudo mais. As loucurinhas. Mas tem algumas coisas que realmente, né? E aí fica aquela coisa, mas será que Deus perdoa isso? Bom, o sacramento da penitência tem a virtude de perdoar todos os pecados, por muitos e grandes que sejam, contanto que se receba com a devida disposição. Quer dizer, quem está indo se confessar precisa estar consciente de seu pecado e querer ter propósito para mudar e não mais pecar, né? Quantas coisas são necessárias para uma confissão bem feita? Me confessar bem, o que eu preciso ter? 5 coisas. Primeiro, exame de consciência. Segundo, a dor de ter ofendido a Deus. Terceiro, o propósito de não mais pecar. Quarto, acusar os próprios pecados. E quinto, a satisfação à penitência, que eu vou cumprir de acordo com o que o padre me passar. Então, o que a gente tem que fazer antes de tudo para se confessar bem? Bom, pedir de todo o coração ao Senhor que nos dê luz para conhecer todos os nossos pecados e ter força de detestá-los. E é uma luta, porque tem pecado que a gente não detesta, a gente já ficou meio amigo. Aí a gente arruma desculpa. Porque virou pecado de estimação. Então a gente tenta justificar. O grande problema que às vezes eu vejo muito em pessoas de mídia, né, que aparece, aí falo mídia porque não dá para falar da TV, né, mídia, internet, em todas as mídias possíveis e que às vezes se declaram cristãos, é uma tendência de fazer coisas contraditórias à fé e então tentarem justificar seus atos a partir disso, né, como se o fato dele ser quem ele é justificasse qualquer atitude. Mas não é assim que funciona, né? Porque por maior que você possa ser diante dos homens,
mediante alguma fama, alguma boa honra que você tenha em alguma situação, em algum lugar, isto não o torna, né, imune a deixar de amar a Deus, né? E aí então você está rebaixado, não porque Deus está agora te condenando, mas porque você está se afastando de Deus. Porque a grande cartada é essa, o pessoal pensa, então Deus está me odiando. Não, Deus continua te amando, mas como Ele quer ser amado livremente, porque Ele te ama livremente, gratuitamente, por isso chamamos graça, a ação de Deus que vem espiritualmente sobre todos nós, Ele também espera que gratuitamente você vá. E isso é uma prova de amor. Para isto, o primeiro grande ponto que a gente precisa fazer é o exame de consciência, né, que é uma investigação diligente. A diligência, né, não sei, o pessoal talvez não tenha tido o costume, mas e eu também não tive o costume, mas meu pai tinha muito costume de assistir filme de Velho Oeste. Isso quando eu era moleque. Depois também os filmes de Velho Oeste saíram, né, deixaram de ser... De se fazer filmes de Velho Oeste. É um ou outro que às vezes faz, é quase meio que homenagem, né? Dizem que tem voltado, tem surgido aí um New West, né? Não o Velho Oeste, né? Em filmes com a mesma ideia, mas nas cidades urbanas que antes se gravava os filmes de Velho Oeste. Então é um filme urbano, mas com a mesma ideia do Velho Oeste. Mas o que é que tinha? Uma das coisas que tinha nesses filmes era muitas vezes o xerife e outros precisavam ajudar uma carga a atravessar uma parte do deserto para chegar em outra cidade. Ia em uns locais, né, junto do cavalo, o cavalo levava junto de um cara que estava ali guiando o cavalo, e havia uma diligência que o pessoal protegia essa carga. Então, essa diligência, nesse sentido, diligente investigação dos pecados que se cometeram desde a última confissão bem feita, é que você tenha este cuidado, este amor com esta coisa que você precisa, né, prestar atenção. Por quê? Por amor, para você sair do pecado e entrar novamente nessa vida em Deus. Então, quer dizer, ela precisa ser uma coisa consciente, ela precisa ser uma coisa atenta, precisa estar concentrado, porque você imagina que no Velho Oeste havia o risco do ladrão vir roubar. Então, que nós não sejamos enganados, ludibriados, nós não sejamos enganados. E aí depois perdeu-se a carga e não sabe mais o que vai se confessar, ou começa a se achar que não tem pecado nenhum. E acreditem, tem gente que acha que não tem pecado. E acreditem, tem gente que, mesmo católico, acha que não precisa se confessar. Por quê? Não, mas peraí, eu já me converti. Tem gente que acha que bastou, acabou, não precisa. Não, são os outros. Eu não preciso. Fora quem dá a desculpa esfarrapada de não querer se confessar, porque não vou aqui no padre, porque o padre me conhece, ele sabe todos os meus pecados. Ok, por que você não vai na outra igreja? E aí vem as desculpinhas, né? Não, mas não dá, porque eu tenho as coisas aqui. Filho, larga tudo que você está fazendo aí, vai lá se confessar. Porque se você estiver recebendo comunhão em pecado grave, aí o pecado fica mais grave ainda. O próprio São Paulo diz, quem comunga o corpo do Senhor em pecado, comunga a própria condenação. Ok? Ô, Leo, quando eu fiz o TLC, claro que não foi o padre de lá que falou isso, porque aquele padre era muito bom. Mas eu conversando com umas meninas que disseram que já se confessaram com padres que diziam assim que era melhor você, mesmo estando no pecado, comungar do que não comungar. Não, tá errado. O padre errou. Pode confiar em mim. O padre errou. Não. E aí a menina falou isso e a Carol, né, que tava com a gente, falou assim, eu já ouvi esse papo, mas não era o padre de lá, que eu esqueci o nome dele. Tá completamente... Não era o padre Jean. Não, o padre Jean não falaria isso. Jamais, ele nunca falaria, mas elas disseram que já ouviram isso de padres. Eu já ouvi, depois a gente fala de confissões ruins. Eu tenho um amigo, mas eu vou dar um exemplo rápido. Um amigo foi se confessar, contou o pecado,
O padre olhou para a cara dele e falou: é sério que você me fez perder tempo com isto? Desse jeito. Não era um pecadão, era um pecado, mas era um pecado grave. E o padre falou isso. Eu vou te dizer que eu só tive experiências ruins. Ave Maria. Pra não falar que só tive, a última foi ok. Mas eu já tive muitas experiências ruins com confissão. Com confissão, muitas mesmo. Já saí assim, pior que entrei. Tem um padre lá na catedral que é o melhor. Você vai lá, fala, termina, ele te dá a absolvição e acabou. Porque o padre não precisa te aconselhar nada. Ele não precisa nem te dar bronca. Foi lá na catedral, foi bem mais tranquila. Ele não precisa nem te dar bronca. Do tipo assim, te exortar, minha filha, não faça isso. Não, você tá indo lá se confessar, ele entende o quê? Bom, se tá vindo aqui é porque tá tomando vergonha na cara, né? Quer se emendar. Mas acontecem essas coisitas. Acreditem. Bom, vocês estão vendo aí. Testemunho, não foi nem eu que falei. E isso é muito complicado. Então, precisa haver o seu exame de consciência. Precisa acontecer. Você precisa fazer o exame de consciência. Você vai trazer à memória, na presença de Deus, todos os pecados ainda não confessados, cometido por pensamento, por palavras, obras e omissões contra os mandamentos de Deus e da igreja. Então, os 10 mandamentos e os 5 da igreja. E contra as obrigações do próprio Estado. Que Estado que a gente está falando? Estado brasileiro? Não, o Estado de vida. Se você é solteiro, o estado de vida que você está neste momento. Né? Ninguém nasceu para ser solto, então se vira aí, vai procurar ter o estado de vida ao qual você deve cumprir a vontade de Deus lá, ok? Aos casados, a sua obrigação como casado é esse estado de vida que eu estou falando. E aos padres, né, ou aos religiosos, o cumprimento que eles têm de ter naquilo que lhes foi ordenado a ser. Então esse é o estado de vida, obrigação do próprio Estado, tá? Então, quem está solteiro precisa cumprir suas funções como solteiro, como pessoa que trabalha no mundo, que está aí, né, de modo secular. De algum modo você está trabalhando, estudando, fazendo sua vida. Então, você precisa cumpri-la. Ok? Devemos examinar também sobre maus hábitos e sobre ocasiões de pecado. Quer dizer, os hábitos que eu os repito, né? Porque o hábito não é um ato, é um ato que eu repeti muitas vezes, então eu peguei o hábito. Mas ele se tornou um hábito ruim, então pode ter se tornado um vício. Mas esses maus hábitos e aquelas ocasiões de pecado, quer dizer, toda vez que eu vou lá dá ruim. Por que eu estou indo lá? Então essas coisas precisam ser analisadas. Deixa eu ver aqui. Eu fui me confessar com o vigário que tivemos na paróquia e ele me disse se era pecadinho ou pecadão. Eu fiquei pasma, pecado é pecado e pronto. Então, como eu expliquei nos 10 mandamentos, há uma hierarquia. Existe pecado grande e existe pecado pequeno, sim. Por isso que existe o venial e existe o grave. Né? Por isso que o padre falou, eu não posso considerar, mesmo que você tenha cometido um pecado grave, o seu pecado ser igual, por exemplo, de um ditador, de um estuprador, do Champinha. Não dá para comparar você com Champinha. Porque o pecado do Champinha é maior que o seu. Não tem como dizer, né, que não é. O cara abusa da moça, mata o namorado, depois mata a moça. Eu duvido que você fez isso. Entendeu? Então, existe pecado gravíssimo, existem os pecados graves, existem pecados que são graves, que devem ser confessados. Logicamente, todos eles têm uma tendência de levar para o inferno. Mas detalhe, gente, assim como o pecado, a graça também é hierárquica e existe hierarquia no céu e dependendo do quão se buscou a Deus,
como, dependendo do quanto se busca a Deus, fica numa situação maior de mais graça do que o outro. Então também há esta diferenciação no céu, tá? Aquele negócio, o próprio Jesus, meu pai está preparando muitas moradas, é exatamente isso. Então aquele que realmente viveu muito mais para Deus, estará muito mais próximo em Deus. Os outros estarão, mas menos. Existe o menos e o mais lá. Essa hierarquia existe no céu e no inferno. Que está de um modo, podemos dizer assim, é lógico que ali é literatura, né? Na questão do inferno do Dante Alighieri, quando escreveu, né? Então, quando ele vai lá contando sobre o inferno, ele coloca 9 níveis, 9 camadas, e ele vai colocando diversos pecados. Eu não sei se são exatamente da forma como ele menciona ali, mas aqueles grandes pecadores estarão muito mais, vamos usar esse termo, porque esse é o termo, desgraçados do que os outros. Não dá para comparar. Igual eu falei aqui do Champinha, né? Que aqui no Brasil todo mundo sabe do caso. Mas assim, não dá para comparar, por exemplo, algum ditador, né, que causou guerra no mundo, matou um monte de civil, criou guerra civil e tudo mais. Não dá para comparar com um pecado grave da pessoa individual, mas que não teve uma consequência tão grande na população. Até quando mencionei sobre o juízo final, também falei, né, de que uma das coisas que nos será revelado será esses grandes pecados e as consequências dele históricas, inclusive aquelas que nem nós percebemos, que tiveram consequências posteriores, e que será revelada essa iniquidade dessas pessoas e da onde vinham as origens disso daí. Tudo isso será revelado no juízo final, então isso também será levado. Assim como aqueles que foram humilhados, destruídos, destroçados, eram grandes santos, também serão exaltados. Então esta graça também será mostrada, essa alegria, esta glória das boas pessoas que viveram o bem, a verdade, a beleza nesse mundo aqui e testemunharam, também vão ser exaltadas lá no juízo final. Não é só um dia terrível, mas também vai ser um dia glorioso. Como eu nunca havia escutado isso, de que, né, se era um pecadinho ou pecadão, fiquei sem reação. Mas mesmo assim, ele não me atendeu em confissão. Oxi, mas se era pecado grave, como assim não atendeu? Ele tinha que atender, pô. Né? E às vezes, mesmo que não seja um pecado grave, mas aquilo está te incomodando. Às vezes é uma coisa pequena, mas está te incomodando. Você fala, eu não estou legal com isso. Vai lá e confessa. Pode falar, filha, não é um pecado grave. Aí você fala, não, padre, mas eu não estava me sentindo bem com isso. Parecia que eu tinha machucado, sei lá, né? Às vezes, diante de alguma discussão, alguma coisa, nem foi algo tão assim, mas aquilo te feriu. Né? Por isso, examinar os maus hábitos. A gente precisa investigar também o número. Sim, mesmo me incomodando, eu vou me confessar porque eu fico mal. Sim. Importante. No exame, devemos investigar também o número dos pecados mortais. Como assim o número? Alguns pecados, eles não foram cometidos uma vez, foram cometidos várias, porque pode ser relacionado a um vício. Então, na confissão, eu digo, após a minha última confissão, eu cometi este pecado relacionado a tal mandamento tantas vezes. Houve gravidade? Houve a gravidade. Então você fala qual é a gravidade dele, né? O quão grave ele foi. O que eu quero dizer com grave? Eu vou pegar esse exemplo, que é o mesmo exemplo, acho que o Padre Paulo usa, e ele é um bom exemplo para se usar, porque na época ele também estava orientando jovens, e eu até um tempo atrás também tinha dado aula para o pessoal da Crisma. Então, Vinícius, preste atenção. Por exemplo, o rapazinho chega lá para o padre e fala, padre, eu cometi um pecado contra o sexto mandamento. Cometi o pecado da masturbação. Ele vai dizer quantas vezes. E o padre pode perguntar ou ele pode dar o agravante. Qual é o agravante? Bom, essa masturbação foi feita apenas usando a memória.
essa masturbação foi feita utilizando vídeo. Então há um agravante, porque esse vídeo pode ter alguma coisa. Há um agravante dependendo do que ele viu. Né? Ou há um agravante de que começou de um jeito e terminou de outra forma. Né? Não só no ato individual, mas também foi para o ato conjunto. Então aí ele vai explanar, ele não precisa detalhar. Não é para dizer o que foi feito, né, detalhar o vídeo, ou se teve relação com alguém, detalhar o que aconteceu, qual foi a história. Por quê? Porque você não tem que, como é que fala? Você não precisa, não é assustar, o padre não vai se assustar com isso, mas é um escândalo. Você não precisa escandalizar o padre, ou tentá-lo, né? Tem que lembrar que tem um homem ali. Você começa a querer ficar dando muito detalhezinho de coisa, coitado do padre. Né? Então, deve-se falar isso. Para que um pecado seja mortal, são necessárias 3 coisas. Matéria grave. Né? Então, a matéria grave está lá nos 10 mandamentos. Plena advertência e consentimento perfeito da vontade. Quer dizer, fez sabendo que estava errado, mas fez, correndo o seu risco. Né? Quando no pecado há o consentimento perfeito da vontade? Há no pecado o consentimento perfeito da vontade quando se quer fazer deliberadamente uma coisa, embora se reconheça que é culpado, mas vai lá e faz. Então, isso é um pecado grave. Aí, às vezes, até um pecado que poderia ser venial pode se tornar grave, porque ele pode ter consequência ruim e você fez consciente e deliberado para fazer um mal. Então, cuidados. Que diligência se deve usar no exame de consciência? No exame de consciência, deve-se usar aquela diligência que se usaria em um negócio de grande importância. Né? Então, quer dizer, eu tomo o mesmo cuidado que eu teria num negócio. Né? Eu tenho um negócio, eu vou cuidar dele, né? Alguma coisa, eu tenho algo que eu estou trabalhando, eu costumo tomar cuidado, me precavar. Então, também, no exame de consciência, eu tenho o mesmo cuidado. Quanto tempo se empregar no exame de consciência? Mais ou menos tempo conforme a necessidade, isso é, conforme o número e a qualidade dos pecados que sobrecarregam a consciência, conforme o tempo decorrido desde a última confissão bem feita. Né? E como que se pode facilitar o exame para a confissão? Fazendo toda a noite. Porque aí, quando você cometer um pecado grave, você vai perceber, você já vai falar, eu preciso me emendar, e já vai se organizar para se confessar. Né? Por quê? Porque há uma busca incessante em melhorar. Né? Então você todo dia. Aí eu gasto quanto tempo? Bom, na oração da noite, e outra, quantas coisas erradas tu fez? Tá tão louco assim, né? Sua vida é uma mentira? Não. Então provavelmente é alguma irritação, alguma coisa. Aí um dia pode ter sido alguma coisa mais grave. Mas aí ele lembrou, tal, guarda ali. Se é um pecado leve, apresenta para Deus. Se é um pecado grave, guarda para confissão. E aí já se confessa. Quando? O mais rápido que puder. Bom, ainda dá para falar um pouquinho mais. Né? E aí a gente gasta mais uns 15 minutos, que eu acho que vai cair aqui a ligação. Né? Porque aí eu continuo na outra semana com outra parte. Queria falar mais um pouco dessa questão da dor e do arrependimento. Aí na semana que vem a gente vai falar do propósito. A gente termina, né, essa questão da dor e do arrependimento. Aí depois eu falo do propósito, da acusação dos pecados, do modo de confessar, né? E aí a gente confessa. Então a ligação vai cair, eu já mando o link para vocês. E aí a gente completa aí a... Bom, então vamos lá. O que é a dor dos pecados? A dor dos pecados consiste num desgosto e numa detestação sincera da ofensa feita a Deus. A dor é de 2 espécies, ou ela é perfeita ou de contrição. Uma contrição perfeita ou é uma contrição imperfeita. Né? Aí a gente chama a contrição imperfeita também de atrição. Tá? Então, vocês já devem ter, não sei se vocês já ouviram esse nome, mas quando fala atrição ou contrição, quer dizer, o coração estava verdadeiramente contrito, despedaçado e entregou-se inteiramente. O coração estava apenas numa atrição, né?
teve ali, ele confessou, estará perdoado, mas não estava tão contrito. É uma dor imperfeita, mas ela é válida. E esse é o ponto onde pega. Né? Eu vou continuar lendo aqui, aí eu vou falar uma coisa dos nossos amigos protestantes, que tem um probleminha no que eles falam aí. Vamos lá. Dor perfeita é o desgosto de ter ofendido a Deus, porque Deus é infinitamente bom e digno em si mesmo de ser amado sobre todas as coisas. Então é por isso a pessoa percebe quem é Deus e percebe o que ela fez. E que, né, quem eu amo eu não quero desagradar. Né? Chama-se perfeita a dor de contrição por duas razões. Primeiro, porque se refere exclusivamente à bondade de Deus e não ao nosso proveito e prejuízo. Então, quer dizer, ela é por Deus. Segundo, porque nos faz alcançar imediatamente o perdão dos pecados, ficando-nos, porém, a obrigação de nos confessarmos. Quer dizer, eu estou verdadeiramente contrito, eu não quero mais pecar, então eu vou me confessar. Então, a dor perfeita alcança-nos o perdão dos pecados, independente da confissão? Não. A dor perfeita não alcança o perdão dos pecados. Porque sempre inclui, junto dessa dor perfeita de ter cometido pecado e aí se arrepender, o desejo de se confessar. Porque a dor perfeita ou contrição produz esse efeito de nos conceder o estado de graça? Porque procede da caridade. O que é a caridade? É o amor a Deus, que vem de Deus e volta para Ele. Isso é caridade. Não é caridade você fazer um bem para alguém. Pode ser um bom ato. Pode ser um ato virtuoso. Mas só será caridade se esse ato está sendo feito por Deus. Algumas pessoas poderiam dizer, mas precisa? Precisa, porque não tem nada mais superior do que fazer por Deus. O que tem de superior? O que é mais superior do que fazer por Deus? O pessoal faz uma ligeira confusão por conta das diversas denominações e religiões que nós temos. Então, as pessoas tratam como se fosse participar, sei lá, de algum evento, de alguma ONG ou desses eventos filantrópicos que ocorrem pela TV para ajudar uma ONG tal, para ajudar um grupo tal. Não é nada disso. É muito superior a isso. Né? Então é isso. Não pode encontrar, a caridade não pode encontrar na alma juntamente com o pecado mortal. Se você está em pecado mortal, a caridade não está em você. Está um ódio a Deus que manchou a alma. O que é dor imperfeita ou atrição? Dor imperfeita ou atrição é aquela pela qual nos arrependemos de ter ofendido a Deus como nosso supremo juiz. Quer dizer, existe ali o arrependimento por temor do castigo. Não é por amor a Deus, é por medo de ir para o inferno, que merecemos e que nos esperam nesta ou na outra vida, ou pela própria fealdade do pecado, né? Visto que o pecado é ruim, ou que está nos fazendo mal, aí a gente não quer sofrer e tal, aí a gente se confessa, ou tem medo de ir para o inferno. Então, nesse caso, é uma atrição, é uma dor imperfeita. Por quê? Porque ela ainda é um pouco egoísta de nossa parte. Porque ela não é totalmente entregue por amor, ela é entregue, amo um pouquinho, mas não quero me lascar, né? Eu não quero ir pro inferno. E quantas vezes a gente tá assim? Não quer ir pro inferno, não quer... Então, enquanto o amor não é grande, pelo menos tem o medo de ir pro inferno, né? Então, não jogue fora. Guarda aí. Pelo menos ainda tem uma vontade de não ficar no mal, de não permanecer no mal. E aí tem a possibilidade de ser perdoado por Deus por conta da confissão. E aqui vem um detalhe muito grande, porque como os protestantes dizem que não precisam se confessar, quem os garante que todas as confissões deles são perfeitas? Nada. E aí teria que ser muito perfeita para estar naquele
né? O cara teve uma contrição muito perfeita e morreu logo depois. E aí ele tinha que estar muito, realmente muito entregue. Como é que a gente garante isso, gente? É igual eles falarem assim, não, nós não podemos rezar estas orações decoradas, porque vai ficar decorando oração. Não, nós temos que fazer de modo inspirado. Todo dia você está inspirado? Todo dia você está legal? Fala pra mim. Tem dia que você não quer nem rezar, é que você não quer falar nem com você. Aí você vai estar inspirado para falar com Deus. E aí quando está inspirado para falar com Deus, o que vocês consideram estar inspirado para falar com Deus? Usar belas e palavras bonitas? Aquela passagem que Jesus fala assim, não dizei muitas palavras, né, vãs palavras, vãs repetições, ele não está falando de oração decorada, ele está falando de você papagaiar. Ou seja, a oração pode ser uma oração inventada por você, muito bonitinha, mas você pode estar papagaiando. Por quê? Porque o coração não está nem pensando ali. E dá para enganar rezando. Tem gente que engana cantando. Esses dias aí, Padre Douglas, eu até falei, que legal, que bom, ele está falando de um assunto interessante, né? Estava falando que algumas pessoas, às vezes, se escondem. Né? Tem boa oratória, fala bem e tal, se esconde atrás da oração. Aí na hora que o cara puxa a oração, todo mundo, nossa, que lindo e tal, mas o cara tá se escondendo, porque o cara já lê a palavra, já tem a manha e tal. Ele até mencionava, existe o pecado do intelectual e existe o pecado do emocional. Então tem aqueles que vão pro intelecto, aí ele acha que se estudar, né, aprender a falar, coisa, tá pronto. Não precisa rezar. E o outro, muito emocional e tal, então ele precisa, né, sentir o fogo no coração, precisa sentir alguma coisa e tal. E os dois podem acabar caindo numa enganação aí. Achei maravilhosa essa explicação dele. Então, é importante, mas quem garante que a sua oração inspiradona aí realmente é verdadeira? Você? Você se garante? Eu não me garanto, não. Não garanto. Não me garanto. Por isso existe sacramento. Por isso que o sinal é visível. Por isso que você fala. E por isso tem alguém que ouve. Para você não ficar na dúvida de que Deus está te ouvindo. Porque a própria igreja está representando nosso Senhor Jesus Cristo na pessoa do padre. Fica muito mais fácil. A igreja faz o que os... Né, hoje não. Mas assim, eu trabalhei em banco no início da década de 2000. Ia muito idoso no banco, né? Eles queriam ver o sinalzinho lá, né, no boleto. Quando você passava, ele tinha que escriturar. Passava lá um negócio. Ele queria ver aquele negócio escrito para ele ter certeza que aquilo lá estava pago. Senão ele não acreditava, não. Você falava, faz no caixa eletrônico. De jeito nenhum. Né? E hoje, né, ele não aceitaria fazer no site. O quê? Pagar no celular? Vocês estão doidos? Hoje para todo mundo é uma coisa normal, comum, Pix e tal, mas seria impensável 20 anos atrás. Porque ele queria ver lá que estava escriturado. Né? A igreja te dá a oportunidade de falar assim, tá afirmado, você viu. O padre deu a forma. Você foi lá, colocou a matéria e ele fez a forma. Eu te absolvo dos seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então tem o ato do fiel, tem o ato da igreja representando Deus. É visível aos nossos olhos. Tá feito. Não tem incerteza aí. Que condições deve ter a dor para ser boa? 4. Interna, sobrenatural, suma e universal. Interna, por quê? Tem que estar na alma, no coração, na vontade, não só nas palavras. Sobrenatural, né? Porque início interna também, porque na vontade que se afastou de Deus deve voltar para Deus detestando o pecado cometido para ter a vida nova.
Sobrenatural, porque ela é excitada em nós pela graça de Deus. E aí nós devemos conceber levados por motivos que procedem da fé. Sobrenatural, porque é sobrenatural o fim ao qual se dirige, quer dizer, o perdão de Deus. A aquisição da graça santificante e o direito da glória eterna. Eu quero ir para o céu, então eu vou... Né? Então, diferença entre dor sobrenatural e natural. Né? Quem se arrepende por ter ofendido a Deus infinitamente bom e digno de si mesmo, de ser amado, por ter ofendido, né, e ter perdido o paraíso e merecido o inferno, ou então pela malícia intrínseca do pecado, tem dor sobrenatural, porque esses são os motivos fornecidos pela fé. Sabe o que está procurando, né? Então a fé ilumina. Quem, ao contrário, se arrependesse só pela desonra ou pelo castigo que vem dos homens, quer dizer, eu vou me confessar, porque senão vão dizer que eu não presto, vão dizer que eu sou isso, eu sou aquilo e tudo mais, ou por algum prejuízo puramente temporal, teria uma dor natural, porque ele ia se arrepender só pelos motivos humanos. Minha honra vai ficar afetada, não vão mais gostar de mim, né, que será de mim? Então... A coisa precisa ser sobrenatural, ela precisa superar isso. E ela deve ser suma, porque devemos considerar e odiar o pecado como o maior de todos os males, uma vez que é uma ofensa a Deus, o sumo bem. É necessário chorar, como às vezes se chora pela desgraça da vida? Não, não é necessário materialmente que se chore pela dor dos pecados, mas basta que no íntimo do coração se deplore mais por ter ofendido a Deus do que qualquer outra desgraça. Deve ser universal, que tem que se estender a todos os pecados mortais cometidos. Porque quem não se arrepende, ainda que seja de um só pecado mortal, continua sendo inimigo de Deus. Então, quer dizer, confessei A, B, C, mas tinha o D. Esse eu não confessei. Não é que eu esqueci. Eu não confessei consciente. Se você foi lá para se confessar conscientemente e tal, esqueceu um, então você foi perdoado. Você esqueceu ali, não foi uma maldade. Leandro, mas eu não fiquei legal. Então beleza, depois tu vai lá de novo e se confessa e leva o pecado que você esqueceu. Tá bom? Olê, e uma dúvida. Eu fui me confessar. Só que aí eu tô fazendo lá meu exame de consciência e tem um pecado que eu sei que na verdade eu não tenho certeza se eu vou voltar a repetir. Não, na verdade eu tenho certeza que eu vou continuar fazendo. Como que faz num caso como esse? Então aí o que você precisa fazer? Você precisa entender o que é que está te levando a repeti-lo. Né? Vamos entender, existem situações e situações. Né? Por exemplo, se você tem um vício, eu sugiro que você continue a se confessar e comece a lutar para não mais cair. É muito provável que você cairá. E há uma coisa, né, que eu não vejo o pessoal falando, mas assim, dificilmente você confessa algo diferente do que você costuma confessar. Porque poucos, né, uma pessoa que não tem o costume de roubar, a não ser uma vez por outra, pode ser que um dia aconteceu, mas não é o costume dessa pessoa. O costume dessa pessoa é outro pecado. Né? Não é o pecado dela não é o de roubar. Então dificilmente ela vai confessar esse pecado. Né? Os nossos pecados costumam basicamente serem os mesmos, as mesmas lutas. Então há uma naturalidade do infeliz e triste costume de nós pecarmos sempre com as mesmas bobagens, as mesmas misérias. O que eu sugiro? Continue confessando. É humilhante. É humilhante. Eu sei que é humilhante, porque eu confesso. Eu tô perguntando porque a gente sabe que é assim, né? Sim. Você vai se confessar, você tem que estar verdadeiramente arrependido. Sim. Mas se é algo que você sabe que você não vai mudar... Não, então, aí tem que fazer... Você quer mudar, mas você sabe que você não vai. Não, por exemplo, do vício é... Você tem que lutar para mudar. De algum modo você precisa lutar para mudar. Precisa haver essa questão de querer mudar. Né? Pode acontecer de cair? Pode, mas você precisa lutar para não mais pecar. Essa luta que o povo não faz. Porque a pessoa já chega vítima da situação. Então você precisa lutar contra esse pecado. O negócio precisa entrar numa luta. É claro que vai ter dia que você ganha e dia que você perde. Por isso que existe a confissão. A confissão existe por isto. Porque Deus sabe que a gente cai.
E não que ele... Não, ai, nossa, você caiu de novo. Não. Você pode ter... E isso os padres não costumam fazer. Se a pessoa tem o costume de se confessar, o padre já conhece, o padre não vai falar, mas de novo. Para alguns o padre vai dizer, de novo. Mas ele conhece o fiel. Aí ele vai dizer, filho, a gente já falou sobre isso. Né? Aí você precisa agora dar um passo à frente. Mas isso precisa consistentemente mudar. Precisa melhorar, precisa diminuir. Ainda mais quando, por exemplo, é um vício, a tendência é que ele se repita, mas você vai precisar lutar com esse negócio aí. Tem gente que não, tem gente que larga, rompe de uma vez com o negócio e para. Mas, né, eu não sei se algumas pessoas aqui já teve convivência com pessoas de vícios muito sérios, né, abstinência e tudo mais, a pessoa passa mal. Então é uma luta diária, mas a pessoa precisa lutar para parar com aquele negócio. Né? Demora, é uma luta incessante, existem pecados, né, quando a gente falou, por exemplo, dos 7 pecados capitais, quando eu falei do pecado da ira, o pecado da ira é um pecado que você vai lutar a sua vida toda. Pecado da vaidade também, pecado do orgulho também, a luta é até o fim da sua vida, pode ficar tranquilo. Porque, ainda mais do orgulho e da vaidade, né? Tem um filme novo aí que saiu agora, Oficina do Diabo, que ele é baseado no livro Cartas de um Demônio ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, o mesmo das Crônicas de Nárnia. E lá um diabão ajuda o diabinho a tentar uma pessoa. E aí num dos momentos o cara tá lá em oração, ele fala assim, uma das coisas que você pode fazer, auxiliar ele para ele não ser humilde, mas para ele achar que é humilde. Porque aí, essa humilde vaidosa é maravilhosa. Ele vai se perder, entendeu? Então, a vaidade e o orgulho tá sempre ali. Então, são lutas que a gente vai ter a vida toda. Só que nós não podemos parar de lutar. Se a gente parar de lutar, a gente começa a apanhar. Você entrou no ringue, quando você começar a bater, não pare. Só pare quando o juiz falar, parou! Enquanto ele não parar, bata até nocautear de vez esse inimigo aí. Mas essa luta vai ser sempre. O que nós não podemos ser vítima da situação, nós não podemos ser hipócrita, nós não podemos justificar o pecado, porque a gente comete. Então falar, então não, mas todo mundo, ou porque todo mundo faz, isso nós não podemos fazer. Mas pecar, você vai pecar sempre. Então fique tranquilo, vai e se confessa. Mas dá uma vergonha, me sinto humilhado. Vá humilhado, melhor ainda. É triste falar isso porque eu sei a dor que é. Porque eu também vou me confessar. Então, quando chego lá, eu falo, putz, grilo, tem que vir aqui para falar de novo esse pecado, meu Deus do céu. Mas, pô, pensei que estava superado. Mas não estava, caiu de novo. Eu pensei que eu tinha vencido, já estava tanto tempo, né? Eu tinha até esquecido disso. Ai, meu Deus do céu. Caiu. Então, vá. E fale para o padre. Se existem dificuldades, fale, padre, eu não sei como superar isso. Eu venho aqui, eu não sou safado sem vergonha, né? Eu sei que eu sou um pecador, mas eu não consigo vencer. O próprio Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. De algum modo Deus quer nos salvar, então nós temos que também fazer a nossa parte. Lutemos, entremos nessa luta. Né? Não percamos a esperança, continuemos firmes. Mas não deixemos de nos confessar. Vai lá e se confessa. É o mesmo pecado? Vai lá e fala. Padre, não consigo. Né? Em alguns casos, né, que depende do tamanho da fila, você pode falar, padre, eu não sei o que fazer. O padre vai dar alguma orientação. Ouça, né, segue. Só não me vá comungar em pecado, hein? Pelo amor de Deus. O padre que falou isso aí é um louco. Não comungue em pecado grave. Ok? Não comungar em pecado grave. Já que o povo fala, eu vou falar assim, tá na Bíblia. O próprio São Paulo diz, quem comunga em pecado comunga a própria condenação. Não lembro agora a passagem que está em Coríntios. Depois eu pego para vocês. Não comungue em pecado. Pessoas que cometeram, porque aí isso poderia justificar, mas você está em pecado grave, está comungando, a pessoa que está irregular e que realmente não pode, por que ela não pode e você pode em pecado grave? Então, uma pessoa que está numa situação irregular, que eu digo situação irregular, por exemplo, pessoas
que estão apenas casadas no civil ou em união estável, não podem comungar porque estão cometendo um pecado contra o 6º mandamento. Afinal de contas, certamente elas estão tendo relação antes do casamento no sentido matrimonial, já que o matrimônio, que veremos em breve, é vocação. Ele não é só uma ação social. É por isto que ele se torna um pecado. Não é por conta da união das pessoas, do amor que um tem pelo outro ou pelos filhos feitos. Não, é porque ele é uma vocação e você está tratando apenas como uma ação social e de modo egoísta você não colocou Deus nesse negócio. Você não tornou sagrado. Né? Então, essas pessoas não podem comungar. Casal de segunda união não pode comungar. Né? E aí? Né? Se você é em pecado grave, pode? Por que ele não pode? Ele está em pecado grave. Então aí ele poderia também. Então nem você nem ele. Acho que ficou claro aqui, né? Então, a dor é universal porque ela se estende a todos os pecados mortais. E por quem não se arrepende, ainda que seja um só pecado, continua sendo inimigo de Deus. E devemos pedir de todo o coração a Deus para excitar em nós essa consideração do grande mal que a gente fez. Porque em alguns casos o pecado é tão gostoso que a gente está arrependido, mas gostaria de fazer de novo logo depois de sair do confessionário. E por uma situação assim já aconteceu com este que vos fala, do padre olhar para minha cara e falar assim: eu não vou te dar absolvição. Você vai sair daqui e vai voltar a fazer. É bom que eu estou pegando eu de exemplo, porque assim você já vê que eu sou um miserável, né? Não vai elevar a minha bola, não vai achar que, olha o catequista, coordenador da catequese da paróquia, uau, grande coisa. Então já aconteceu isso comigo. Faz tempo, mas já aconteceu. E aí pera aí, padre, como assim? Eu falo, não, eu tô conversando com você aqui, se eu te der, você vai sair daqui e vai fazer bobagem lá, daqui 10 minutos. Mas só faltou falar, se eu te der, quem tá pecando sou eu. Mas basicamente seria isso, né? Seria isso, ele não estava enganado não. Né? Então em alguns casos o padre pode falar, opa, vamos fazer assim? Nós começamos aqui, vai para tua casa, medita, tal, semana que vem você me diz como é que foi. Você não, mas lute contra o pecado, não volte a cometê-lo. E a gente conversa. Já vi padres dizerem que já falaram isso para alguns fiéis. Outros casos mais sérios, hoje me parece, eu não tenho certeza, mas casos relacionados a aborto são levados direto para o bispo, tá? Ou casos hediondos, né? Então, como é que eu vou fazer para excitar esse detestar o pecado? Eu vou considerar em minha alma o rigor da infinita justiça de Deus e a deformidade do pecado que enfeou, me tornou feia minha alma e me tornou merecedor das penas eternas do inferno. Eu perdi a graça, a amizade e a qualidade de filho de Deus e a herança do paraíso. Ofendi meu Redentor que morreu por mim e os meus pecados foram a causa da sua morte. Veja, o catecismo está dizendo para nós aqui para a gente voltar a amar a Deus. Nós perdemos esse amor a Deus. É isso que é importante. Eu desprezei meu Criador, meu Deus. Eu lhe voltei as costas. E ele, o sumo bem, digno de ser amado de todas as coisas e servido fielmente. Quer dizer, ele quer que eu desperte na fé. E não seja só um procedimento. Confessa, peca. Não é isso. Mas eu preciso olhar para dentro de mim e pensar em Deus, o quanto ele me ama, o quanto eu desagradei. Para que eu tenha essa dor dos pecados e eu lute contra o pecado. Nós vamos lutar contra o pecado. Senão começa a ficar difícil. Devemos ter grande empenho em ter verdadeira dor? Sim. Quando a gente vai se confessar, devemos ter empenho em ter verdadeira dor dos pecados, porque esta é a coisa mais importante. E se falta dor, a confissão não é válida. Quer dizer, se eu estou indo lá só para confessar porque disseram que tem que confessar anualmente, ou por procedimento, porque o Leandro está falando aqui, ou por simples orientação, não vai valer. Vai ser nulo essa confissão. Você precisa saber que você pecou não é, como eu disse, não precisa chorar, mas precisa entender que você pecou.
E quem confessa só pecados veniais deve sentir dor por todos? Para se confessar, basta que se arrependa de alguns deles. Às vezes não lembra de todos, né? Para alcançar o perdão de todos é necessário que se arrependa de todos e que reconhece ter cometido. Então, quer dizer, faz a listinha, né? Esses pecados veniais, às vezes a gente esquece. Pequenas irritações, pequenos, né? Isso é meu, né? Aquela coisa mais... as mesquinharias diárias, reclamações, né? Os xingamentos, né? Que coisa que às vezes você não agrediu a pessoa, mas tá lá xingando, ou tá reclamando da vida e tudo mais. Esses pecados veniais, que ainda não... né? Porque esse é o perigo do pecado venial. O pecado venial é a poeira do dia a dia. Você chega em casa, você precisa tomar um banho. É aquela pessoa que se vai ficando, né? Então vai pegando aquela sujeira, daqui a pouco fica uma crosta e o pecado grave chega. Quem se confessa, né, é necessário ter a dor dos pecados, mesmo para pecados veniais, senão esse pecado não vale, tá? Aí aqui ele dá uma orientação, né, sobre o que convém fazer para tornar mais segura a confissão só de pecados veniais. É prudente acusar com verdadeira dor também algum pecado mais grave da vida passada, ainda que já confessado outras vezes, para reafirmar isso, né, para trazer segurança na hora da confissão. Então repete um pecado já cometido para ter uma confissão mais segura dos pecados veniais. Fala um mais grave, fala os veniais, e aí você tem essa segurança. E é bom fazer com frequência ato de contrição? Sim. Coisa muito boa e útil, principalmente antes de deitar e quando se tem certeza ou dúvida de ter caído em pecado mortal, para recuperar mais depressa a graça de Deus. É útil, sobretudo, para alcançar mais facilmente de Deus a graça de fazer semelhante ato na ocasião de maior necessidade, isso é, em perigo de morte. Então fazer o ato de contrição tanto na saúde quanto na doença, para que você esteja ali buscando esse arrependimento. Bom, nós vamos parar por aqui. Na semana que vem nós vamos falar, né, da continuidade, e aí nós vamos começar exatamente no propósito, né? Como a gente vai ter esse bom propósito para depois, né? Porque você vai se confessar e o que vem depois? Beleza, tu tirou o pecado, o que entra no lugar? Alguma coisa precisa entrar no lugar para ocupar esse espaço que ficou vazio. Então muita gente às vezes se confessa, mas não põe nada no lugar. Aí o pecado volta. Então esta luta também implica de que você precisa substituir este hábito ruim pelo hábito bom. E aí nós vamos falar do propósito e depois vamos continuar isso até que a gente vai, dependendo, lógico, do horário, nós vamos chegar no exemplo prático da confissão. E aí a gente pode pegar esses exemplos, algumas coisas que vocês também já falaram aqui, né, até de exemplos não muito bons ou de exemplos bons, para chegarmos à confissão. Né? Já que eu falei de um exemplo ruim, já aconteceu de eu chegar, me confessar, e o padre falou: você fez realmente um ato de contrição perfeita. Puxa, que alegria, porque, né, vivo tomando pancada de padre nas horas de confissão, então, né, então pelo menos uma vez acertei. Mas aí na semana que vem a gente vai falar do bom propósito, para a gente tentar melhorar cada vez mais o que a gente deve confessar.